Olá, meus amigos, minhas amigas. Cirurgia do trauma com o professor João Ricardo. Trauma vascular. Gente, a gente precisa saber isso. Claro, lá no nosso politraumatizado, nós podemos ter lesões atingindo grandes vasos, sejam nos traumas de extremidades ou abdominal, pélvico, torácico, cervical. Então, eu posso ter lá no item C, choque, alguma situação relacionada a um trauma aí de muitos vasos ou de um grande vaso. Então, pensa bem e raciocina aqui comigo. Se eu tenho um trauma vascular, é muito difícil eu ter um trauma vascular isolado. Normalmente ele faz parte de um contexto. Então, eu preciso ter um alerta para outras lesões. Claro que se eu for naquela minha sequência lá no ABCDE, eu vou chegar lá nessas outras lesões e no momento que eu tenho lá a perda volêmica, de acordo com onde eu estou, no item A, B, C ou D, para verificar e suspeitar de um trauma vascular. Eu tenho um aumento muito grande das lesões por arma de fogo. Lá na América do Norte, que eles compram arma no supermercado, então é um absurdo. Mas aqui no Brasil a gente não compra arma no supermercado, mas a arma brota não sei da onde, eu tenho um aumento muito grande de armas. E o interessante é que esses impactos dessas armas não são mais aquelas armas de antigamente, aquele revólver 38, agora nós temos armas de alto poder de energia, pistolas, rifles e etc. A melhora do serviço pré-hospitalar, o tempo-resposta mais rápido, contribui muito para que esse doente chegue vivo no hospital. Então, eu preciso estar ligado. Na grande maioria, os traumas vasculares têm origem em traumas penetrantes, menores em contuso. A arma branca, menor energia cinética, eu tenho um melhor prognóstico. E no trauma contuso, eu tenho que lembrar a possibilidade de eu ter traumas associados a fraturas. Fraturas de membro, eles podem lesar. Então, nós temos algumas classificações de lesões de acordo com o trauma. Porque a gente imagina uma lesão vascular, seccionou uma artéria, furou uma artéria, mas não é bem assim. Às vezes, num trauma contuso, eu tenho um hematoma intramural. Isso pode fazer com que eu evolua num pseudoaneurisma. Se eu tenho uma lesão por tração, eu tenho uma ruptura intimal com perda do contorno. E aí eu tenho também essa lesão, às vezes sem uma lesão externa. As lesões por punção, lá na hora da gasometria, pode levar a um pseudoaneurisma. As lesões tangenciais, eu tenho uma ruptura lateral com destituição da parede lateral do vaso e eu posso fazer também um pseudoaneurisma. As fissuras arteriovenosas, que eu posso ter numa lesão adjacente entre artéria e veia e a comunicação entre artéria e veia, causando uma síndrome de alto débito, aquela coisa característica da fístula arteriovenosa. E eu tenho a boa e velha transecção. Aliás, transecção, para termos de choque hipovolêmico, é melhor do que a lesão parcial. Porque na transecção, tem a transecção, ele vai fazer a retração com uma trombose ou uma tentativa de trombose no vaso. Posso ter aí uma tranquilidade até uma hemostasia natural ali numa transecção, diferente de uma lesão parcial que ele fica ali sangrando, principalmente se a lesão for arterial. Então, no exame primário, a BCDE, a garantia da via aérea livre, o que pode impactar um trauma vascular com a via aérea? Eu posso ter uma lesão venosa, uma lesão arterial importante, fazendo compressão de via aérea. Não é verdade? Ou, às vezes, chocou tanto que ele está lá comatoso. Na hora que ele está comatoso, queda de base da língua, via aérea precisa ser permeabilizada. Seja ela, manobras, Thrust, Chin, Lift, Get Down, aquela coisa toda, até via aérea definitiva. Na ventilação, eu posso ter hemotórax, hemopneumotórax, hemotórax maciço, de lesões de grandes vasos, e na circulação, óbvio, eu tenho o sangramento, eu preciso repor a volemia e parar o sangramento. Os conceitos continuam os mesmos. O paciente está chocado,
está no tórax, no abdômen ou na pelve. Ou se o sangue não foi perdido lá na rua, ou seja, um sangramento externo, visível, que precisa ser comprimido. Todo o conceito continua absolutamente o mesmo. Não é porque nós estamos no capítulo vascular aqui que nós vamos ignorar e esquecer o nosso ABCDE. Os diagnósticos, claro, preciso verificar lá no exame primário essas condições que obstruem a via aérea, comprometem a ventilação, fazem choque hipovolêmico. ABC, depois o D e o E, tranquilo. Agora, muitas vezes as lesões vasculares, nos pacientes que estão estáveis hemodinamicamente, elas vão ser percebidas no exame secundário. E eu tenho algumas características de exame físico de lesões vasculares ou de interrupção do fluxo vascular. Porque se eu leso aqui, por exemplo, a artéria poplítea, eu não tenho perfusão distal. Então, isso funciona para lesão vascular, para obstrução arterial crônica, para obstrução arterial aguda. Porque, na verdade, uma lesão vascular causa o sangramento, causa o choque hipovolêmico e causa uma interrupção do fluxo distal. Então, aqueles 6 P's lá da obstrução arterial também funciona aqui no trauma vascular. Ausência de pulso, palidez, parestesia, primeiro parestesia, por último, conforme a isquemia, a paralisia, a dor e a hipotermia também, o membro vai estar frio, o enchimento capilar diminuído, etc. E lembra também, na hora de você fazer o exame da extremidade, que você precisa fazer o exame da circulação, na hora que você estiver palpando, a presença do hematoma pulsátil significa a possibilidade de eu ter uma lesão arterial muito importante, que é a tal da síndrome tumoral. Não posso desconsiderar. Nesses pacientes que estão estáveis, que nem eu estou falando aqui, estou lá no exame secundário, 6P e tal, eles não têm sangramento ativo. Se eles não têm sinais de isquemia aguda, eu posso fazer exames complementares. E aí, a arteriografia, ultrassom Doppler são muito legais. Mas isso nos pacientes estáveis. Os pacientes que são chocados, instáveis, tive que comprimir porque está jorrando sangue, eu preciso fazer o controle do sangramento. A primeira medida que eu faço, a gente já viu isso no capítulo C de choque, é a compressão externa. Estou falando de trauma aqui da extremidade, não estou falando lá de dentro da barriga. Lá dentro da barriga a gente sabe o que precisa fazer. Já discutimos isso lá no trauma abdominal, no tórax, o hemotórax acima de 1.500 ml, aquela coisa toda que a gente já sabe o que fazer lá no hemotórax maciço. Então, a gente primeiro faz a nossa compressão. Tem uma isquemia rápida, uma lesão muito importante, eu preciso prevenir essa isquemia fazendo um reparo rápido. Como que eu vou fazer um reparo rápido? Eu vou acessar essa lesão, fazer o controle da lesão e o reparo adequado. Lesões venosas, normalmente, merecem ou se beneficiam com ligaduras, com exceção lá dos troncos venosos profundos, que eu tenho que ter um certo cuidado. É importante eu fazer o reparo também de acordo com a característica se a lesão for arterial. Rafias, perdeu o segmento, não posso pegar uma artéria, trazer sob tensão, eu preciso fazer bypass, reconstrução, aquelas coisas. Agora, eu preciso também ter um diagnóstico preciso, mesmo que o paciente esteja instável, porque, às vezes, esse paciente não tem sinais de isquemia, sinais de sangramento externo, mas ele tem lesões tangenciais, lesões que vão levar a fístula arteriovenosa, lesões tamponadas que vão levar a um pseudoaneurismo. Então, a propedêutica armada ela é bastante importante para que a gente previna alguma dessas situações tardias. No paciente instável ou naquele estável que eu observei a possibilidade de uma lesão, de uma complicação dessa, claro que eu vou fazer os princípios cirúrgicos adequados, que é o controle do sangramento, a exposição e o acesso ao sítio da lesão. E na hora desse acesso do sítio da lesão, eu tenho que pensar em algumas coisas. Muitas vezes eu vou fazer uma anastomose término-terminal de uma artéria. Uma veia, eu vou fazer uma rafia. Imagine você lá com a veia cava, a gente que opera abdômen, você tem que abordar, fazer uma rafia. Mas vamos imaginar que a gente está lá
dentro da cavidade abdominal, ou mesmo uma lesão femoral extensa aqui por tiro, alguma coisa, você não é o cirurgião vascular, você é o cirurgião geral, e você teve que abordar porque esse paciente está sangrando abruptamente, você não vai pôr torniquete, porque torniquete vai isquemiar o membro, vai levar a problemas de reperfusão depois, sim, do compartimento, aquela coisa toda. Às vezes você não faz a conduta adequada porque você não tem condições técnicas ou materiais. Às vezes você não é o cirurgião vascular. Quais seriam as condições legais para você fazer quando você tem perda de um segmento? Às vezes você precisa interpor um enxerto venoso, que é a veia safena invertida. Invertida por quê? Por causa da válvulazinha dela, senão ela entope. Ou enxertos sintéticos. Então, eu sou lá o cirurgião geral, abordei, está o coto da artéria aqui, o corto da artéria aqui, e eu não posso levar a isquemia, por exemplo, de uma femoral superficial. O que eu vou fazer da minha vida? Eu posso fazer o chamado shunt temporário, que é uma coisa muito bem bolada, que ele pode ficar até 6 horas. Que eu pego aqui, amarro um tubinho, pode ser um equipo de soro, uma sonda, usa a sua criatividade. Amarro, amarro, e eu tenho uma ponte temporária. Ah, ele pode obstruir, trombosar, precisa heparinizar ou não, aí já é outros 500. Geralmente a pressão aqui do vaso, se o paciente está estável hemodinamicamente, você conseguiu manter uma pressão arterial, ele é suficiente para não trombosar. Bastante interessante esse shunt temporário. Aqui são imagens, olha só, região cervical, está com um lado da carótida, o outro. Aqui um outro shuntzinho aqui, ó. Interessante. Tempo hábil, até 6 horas, claro, para você chamar o cirurgião vascular, você garante aí um mínimo de perfusão, é um tratamento interessante. E os tratamentos cirúrgicos adequados vão basear de acordo com as lesões. Né? Os bypass com enxertos vasculares são bastante usados, as lesões primárias, e não tendo condições, as próteses sintéticas, como o Dacron, que você tem uma situação bastante interessante, quando hoje em dia se corrige muito aneurisma de forma endovascular, mas esses shunts foram muito desenvolvidos para a cirurgia do aneurisma, que você abria o aneurisma, punha o shunt, fechava o aneurisma em cima para não entrar em contato com o alça intestinal. Então, são situações que eventualmente você precisa fazer, né? Nas ilíacas, femoral, braquial e assim por diante. Algumas lesões vasculares específicas merecem ser chamadas a atenção. Já entendemos o princípio. Vamos falar das lesões cervicais. Quando a gente discute lá lesões cervicais, a gente sabe que os hematomas podem comprimir, eu posso ter grandes sangramentos. Então, eu cuido lá do meu ABCDE, mas eu preciso fazer o tratamento adequado. Então, lá nos vasos cervicais, existem alguns princípios bastante interessantes. Que se eu tiver a oclusão completa de uma carótida, aí é antes da bifurcação, né? Tanto interna quanto externa. Eu tenho hemiplegia. Então, e a gente sabe, carótida externa é face. Carótida interna é polígono de Willis, é vascularização cerebral. Então, se eu tenho uma lesão na carótida comum e carótida interna, eu preciso fazer reparo. É exceção eu fazer uma ligadura de uma carótida. Eu vou condenar esse paciente a uma plegia. Carótida externa, sim, essa pode ser ligada. Bifurca aqui mais altinho, tem que dissecar e tal. Veia jugular interna, preferencialmente é o reparo. Porque eu posso ter edema cerebral, diminuição do retorno venoso, a outra dá conta do recado, preferencialmente. A abordagem venosa é mais difícil, a veia é mais friável, tem a parede mais fina, menos musculatura. Agora, a jugular externa, essa é tranquilo, pode ligar sem medo de ser feliz. Tá? Eu já, facadinha no pescoço, pega a jugular externa, você nem pensa em chamar o vascular, já pega, já liga lá. Jugular interna, se a lesão é mais complexa, o vascular vai ter que fazer alguma abordagem. Mas você mesmo com o seu fio de polipropileno bem fininho, não faça sutura venosa com fio grosso. Proleninho 5 zeros, 6 zeros, 6 zeros é muito fino. 4, 5 zeros, você faz uma rafia venosa com toda tranquilidade. Outras lesões importantes que a gente chama atenção são as famigeradas lesões torácicas. Claro,
lesões de grandes vasos para pleura livre, vai fazer o hemotórax maciço. Acima de 1.500, leva para o centro cirúrgico, faz a toracotomia e veja lá o que está sangrando, se é a pulmonar, se é o átrio e o diabo a quatro. Mas tem uma lesãozinha que adoram perguntar, já discutimos isso no trauma de tórax, que é a lesão da aorta tamponada, que é a ruptura traumática da aorta. Normalmente na topografia do ligamento arterial, que é o ligamento de Botalo, e lá naquele raio-x que a gente faz no exame do politraumatizado, um raio-x de tórax, a gente vê aqui um alargamento do mediastino. Aqui essa setinha indica 8 centímetros de alargamento, é bastante grande. Então, as lesões graves, pouca gente chega no hospital. A lesão tamponada, ela vai ali até ela fazer um grande hematoma e destamponar. Então, o índice de suspeita tem que ser muito grande, e eu vou lá fazer arteriografia, angiotomografia, tomografia. Claro que não são situações e lesões muito frequentes. Lembra que as fraturas de costelas superiores, elas se relacionam muito com lesões de grandes vasos da base. E aí, a suspeita. Temos também as lesões abdominais, nós temos lesões complexas na circulação abdominal. Artéria mesentérica superior, pelo acesso dela, e, claro, eu faço uma reconstrução, mas pela magnitude e pela importância. Isquemias levadas a lesões da artéria mesentérica comprometem a circulação intestinal, fenômenos de reperfusão, é um problema difícil. A veia cava retrohepática também tem um acesso difícil, muitas vezes é preciso, como a gente diz aí no linguajar, se rachar o fígado no meio para você ter esse acesso. Mas você não pode perder tempo. Lesões de veia porta também são complicadas, porque elas estão atrás do ligamento hepatoduodenal, tem que secar o coleto da porta, soltar. Aquilo ali está um hematoma só, então precisa de um tirocínio muito grande, uma rapidez, um índice de suspeita grande para a gente fazer. Agora, o hematoma retroperitoneal é muito comum e a gente tem que lembrar de como abordar, que também é uma questãozinha mega power multimanjada. Quando que eu abordo hematoma retroperitoneal? Porque a grande mensagem é o seguinte: hematoma retroperitoneal que não for de fratura pélvica, eu tenho que abordar. Porque na fratura pélvica, o que acontece? A pelve abriu, fraturou, eu tenho um hematoma, o próprio hematoma vai chegar num determinado momento que a pressão dele é maior que a pressão de perfusão e ele vai tamponar. E se eu abro o hematoma retroperitoneal, que foi da fratura pélvica, eu descomprimi, esse paciente vai sangrar mais. Então, existem classificações e tal, mas a ideia é hematoma de reto peritônio, devido à fratura pélvica, eu deixo quieto. Se eu tiver que operar a barriga, eu trato lá as lesões que eu preciso tratar e fixo a pelve. Fixou a pelve, tratou lá as lesões abdominais, continuou sangrando ou continuou chocado e não tem outra fonte, vai fazer uma arteriografia para verificar onde está lesado, tentar fazer uma embolização, essa é a conduta adequada. Então, compreendeu-se aí para traduzir isso em algoritmos, em zonas do reto peritônio. A zona 1, que é a zona central, a aorta cava, tem o hematoma, vai abrir. Zona 2, laterais, compreende o rim, o ureter, etc. Tem hematoma? Vai abrir. 3, é lá na pelve. Esse não vai abrir, porque é da fratura pélvica. E se eu abrir lá para abordar cava e aorta, lá na área 1, a manobra de Kocher, né, o duodeno abrindo aqui na face convexa, dizem que a manobra de Kocher mais bonita que tem é que você tem que verificar 7 centímetros da veia cava. Eu acho essa descrição linda. Essa descrição está na técnica da cirurgia de Nakayama, aquela que você faz esofagectomia subtotal, deixa só um pedacinho do esôfago lá em cima, para câncer esofágico do terço médico, e leva o estômago até o pescoço. Para o estômago chegar lá, eu tenho que fazer uma bela manobra de Kocher, porque o piloro fica na altura do hiato diafragmático. Então ele descreve com muita propriedade: olha a manobra de Kocher mais linda do mundo, tem que expor 7 centímetros de veia cava. Legal, porque aí no trauma você consegue abordar a veia cava em manobra de Kocher. Nos hematomas laterais, à direita a manobra de Cattell, à esquerda a manobra de Mattox, que são aberturas das goteiras parietocólicas, e isso é manjado também. E algumas lesões vasculares específicas que temos que lembrar, principalmente das extremidades, que a gente tem lá trauma penetrante, trauma contuso, o diagnóstico depende muito daquela situação, né? Se o paciente está estável, muitas vezes
na extremidade, se ele não tem pulso distal, o alinhamento de uma provável fratura vai ser a primeira manobra que a gente vai fazer e vai resolver o problema. Na hemorragia externa, a compressão é bastante importante. E lembra dos reparos cirúrgicos, quando forem adequados, indicados, da sutura primária, as próteses, os shunts temporários, como a gente falou na introdução da aula, que é bastante importante. Agora, o que eu quero chamar atenção no trauma de extremidade, na lesão de extremidade, é que a isquemia muscular vai levar a aumento de edema, aumento do compartimento. Isso acontece também não só na isquemia, mas também na reperfusão, e a síndrome compartimental, que é o aumento da pressão intrafacial ali no seu compartimento muscular, maior que a pressão de perfusão, que pode coexistir com o pulso periférico distal palpável. Ele perde o pulso quando ele já é tardio. Nós discutimos isso lá naquela aula de trauma de extremidades, demos muita ênfase para isso. E aí, se eu tenho essa condição, sai do músculo a mioglobina, ela circula, que faz a rabdomiólise, e vai parar lá no rim fazendo insuficiência renal e tendo mioglobinúria. Então, na síndrome do compartimento, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer a fasciotomia, liberar o fáscia, porque dessa forma eu vou ser feliz. Sacaram então essa coisa do trauma vascular, gente? Lá no item C, mas tem umas coisinhas específicas que são bastante importantes da gente levar em consideração. Aquele abraço e até a próxima.